programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando na sua casa e já agradecendo a sua audiência. Hoje quero te convidar para conversarmos sobre um assunto muito importante e que é bem pouco falado. A importância da participação do pai nesse processo da maternidade, né? Aqui nós vamos focar um pouquinho mais durante o tempo da gestação, durante o parto e até mesmo no pós-parto imediato. Você que é mulher que está assistindo esse programa, se quiser gravar para o seu marido ver depois, se quiser olhar na plataforma aqui da UniTV, a gente precisa entender que ninguém nasce sabendo ser mãe ou pai. Só que nós mulheres temos esse instinto materno um pouco mais aflorado. Já começa com as bonecas desde muito cedo. E o homem? Quantos partos eu fiz e tive a oportunidade, de ver que aquele pai era o primeiro bebê da vida que ele estava pegando, era o seu próprio filho. E se a gente parar para analisar, a sociedade é muito cruel, né? Ele poderia ter experimentado isso desde a infância, se a nossa sociedade não criasse as pessoas desse jeito, de que determinados papéis são só da mulher e determinados papéis são só do homem. Nós vamos falar sobre isso, fique ligadinho aqui com a gente. Se o marido está em casa, chama ele para assistir, porque esse assunto é importante. Estou recebendo aqui a querida e minha amiga doula Luana Citadini. Lu, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje com a minha amiga amada e que eu tive o prazer também de acompanhar a maternidade já desde o Henrique, né? Uhum. O parto do Henrique não, porque foi, tumultuado, nós já éramos amigas, mas ainda não, e eu também não era doula na época, mas consegui também ver o teu maternar já desde o Henrique, mas tive a honra de ver essa mulher parir suas duas filhas, né? E isso acho que só fortaleceu ainda mais nossa amizade, né, Gabi? E a minha admiração por ti só aumenta, desde sempre, né? Então, e a gente conversando sobre isso, a Lu já esteve aqui em uma outra oportunidade falando sobre o trabalho da doula, mas hoje a gente decidiu falar sobre essa questão da paternidade, porque é bem pouco falado, né, Lu? Acho que no Instagram, na rede social, em todos os meios de comunicação. E essa introdução que eu fiz, eu geralmente leio sobre o tema, mas essa não precisou. Não precisa, né? Porque eu vivo isso no consultório e eu vejo o quanto isso é cruel e o quanto isso, o não preparar um pai, destrói um relacionamento. Porque as cobranças, elas vão vir, independente desse pai estar pronto ou não. Então, eu gostaria que tu contasse um pouquinho na tua experiência, falando um pouquinho da gestação, não ainda do parto. Sim. Como hoje está essa questão dos pais? Eles estão indo em busca ou ainda tem pai que tu percebe que a esposa dá uma forçadinha? Não, a gente, no longo aí desses 5 anos que eu trabalho com mulheres, partos, e gestantes, eu, graças a Deus, tenho visto uma crescente na participação, assim, dos pais, que a gente fala da paternidade ativa, Mas a gente encontra todo tipo de pai ainda, Aqueles que vem para os nossos encontros de pré-parto que a gente fala ainda de cara fechada, braços cruzados e não participa, está ali só de corpo. E, consequentemente, no parto ainda muito parecido, Aquela pessoa que senta lá no cantinho, que fica assistindo o que está acontecendo. Mas, de todos os que eu acompanhei até hoje, esses casos foram muito pontuais, A gente já faz essa preparação na gestação para que o parto, o pai realmente acompanhe de perto, participe, apoie essa mulher. Então, o que eu mais vejo hoje são pais participando de verdade do processo, desde a gestação, entendendo, aprendendo sobre como que é o trabalho de parto, as fases, o que ele pode fazer para contribuir com o alívio da dor dessa mulher, o apoio que ele pode dar para ela nessa hora, coisas que ele não deve falar, inclusive na hora do trabalho de parto, E os desfechos, com certeza, são sempre muito positivos, E eu costumo dizer que quanto mais conectado o casal está, desde a gestação e no trabalho de parto, consequentemente, o trabalho de parto vai ser mais rápido, com menos dor, a mulher vai se sentir mais segura e um desfecho mais positivo e ela saindo mais satisfeita daquela experiência, E eu também vejo pais falando, uau, como eu consigo ver minha mulher com outros olhos depois de ela ter vivido essa experiência e eu ter vivido isso com ela, sabe? Então, realmente, eu falo que eu sou uma privilegiada de assistir essas cenas, esses momentos,
Tive meu marido comigo também nas minhas 2 gestações, nos meus 2 partos, também de forma bem ativa, então consigo também passar para esses casais como que é na prática, como foi comigo, né? E eles conseguem de fato viver esse momento com presença e conectados e plenos, assim, vivendo aquele momento como deve ser, né? Que é um dos dias mais felizes da vida, né? E que não volta, né, Lu? É o que eu sempre digo, eu tô tendo a oportunidade de não participar, hoje atuo mais como sexóloga do que como enfermeira obstetra, mas a ABA, a igreja em Criciúma, tem resgatado isso em mim, de participar do curso de gestantes lá, e eu vou falar sobre a sexualidade todas as vezes que eu vou, e é muito legal, assim, tu poder trazer um novo conceito, porque as pessoas ainda associam que a maternidade, né? A maternidade a gente fala aqui da mãe, mas a maternidade de uma forma geral, né? Que pega os dois ou casal, ela pode ser vivida de uma forma completamente diferente se a gente entender como que funciona esse processo. E eu acho que o fato de nós termos passado por experiências, isso também traz uma noção diferente. Uma coisa é eu falar como foi com o Henrique, né? Muita gente não sabe, mas o Henrique foi uma cesárea de urgência, então quando eu falava de como é que tinha sido o meu parto, fazendo parto, as pessoas sempre acham que a gente está fugindo, né? Ah, tu tá aqui incentivando o parto, mas na verdade tu não teve. Tu não teve. E só Deus e eu sabemos o quanto doeu essa cesárea e não ter sido parto. Mas enfim, Deus é muito bom e nós vamos falar aqui no segundo bloco sobre a importância do pai entender os processos. Fique ligadinho com a gente que a gente já volta. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a importância da participação do pai no processo da maternidade, mas antes da gente falar sobre esse assunto, vamos ouvir uma dica com o nosso querido imaginologista, Dr. Mário Caporal. Nós estamos falando sobre a próstata. Nós estamos agora neste período e o homem muitas vezes tem que fazer o seu preventivo. A prevenção é muito importante. Muitas vezes nós descuidamos na prevenção das enfermidades da próstata, principalmente do câncer de próstata. Evitar que essa lesão se estenda muito, extrapole a sua cápsula prostática e possa comprometer a vida do homem. Por isso, nós temos umas rotinas a seguir, a fazer, que são os exames adequados, como o exame do toque, através do médico, que não deve ter tabu nenhum. Por que medo? Porque através do toque vai ver a consistência da próstata, vai ver o tamanho da próstata, vai ver a sensibilidade da próstata, vai ver se ela tem alguma dor, se tem algum nódulo ou não na zona periférica da próstata, vai ver o seu tamanho. Isso é muito importante através do toque. E quando realizamos o toque, também podemos realizar a ultrassonografia, tanto através do abdômen, com a bexiga cheia, ou através da via transretal, para mapear a próstata, avaliar a próstata, ver a sua textura e suas dimensões, ver se tem alguma alteração no parênquima prostático, né? Ver o tamanho da próstata, ver se o lobo mediano da próstata está aumentado, se o assoalho vesical da bexiga não está elevado, ver se a bexiga fica resíduo. Resíduo é isso, quando o homem está com a bexiga cheia, vai urinar e fica sempre um pouco, um resíduo, um volume pequeno dentro ou maior, dependendo de cada pessoa, dentro da bexiga. E isso atrapalha muito, tá bom? E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem com excelência aqui na nossa região há mais de 30 anos. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem. Há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região.
Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, dessintometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. Voltando então, você que de repente ligou a TV agora, nós estamos conversando sobre a importância da participação paterna e durante todos os processos da maternidade. Eu estou recebendo aqui a doula Luana Citadin para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Lu, falando agora sobre essa questão do pai, eu vivi muito isso no centro obstétrico, dos pais que não queriam assistir o parto. E como eu tive a participação do Ricardo nos 3, né, naquela época era só em um, né, mas eu sempre falava, olha, meu marido também não queria entrar, mas ele sempre falava que se arrependeria amargamente por não ter vivido. E mesmo tendo sido 3 vezes, 3 filhos, 3 partos muito diferentes, e cada um foi uma experiência. Ele fala isso para todas as pessoas, inclusive os homens que às vezes falam, eu não quero. Como que funciona isso no teu trabalho? Tu comentou no primeiro bloco que tem alguns que são mais sérios, tal, ficam lá no cantinho, mas algum já se negou a não participar? Então, Gabi, eu lembro de uma história que me marcou bastante, de um pai que ele, nos nossos encontros, ele até estava lá, mas ele sempre falava que, olha, eu não sei se eu vou no dia do parto, porque eu tenho alguns medos, uns traumas, enfim. Mas a mulher dele queria muito parir. E aí ela falou, Lu, a gente vai sem ele mesmo. E eu falei, tudo bem, apesar de que a mulher precisa ter um acompanhante, que é a pessoa que vai responder por ela, caso ela não possa responder, enfim, mas lá no fundinho eu sabia que ele queria ir. E aí a gente foi trabalhando isso nos encontros, enfim, mas eu não tinha também tanta certeza de que ele iria, né? Mas enfim, chegou o dia do parto. E aí ela começou a conversar comigo no WhatsApp, me relatando o que estava acontecendo, e nós fomos conversando, e chegou o momento de ir para o hospital. E aí ele assumiu, né? E aí ele começou a me dar as coordenadas de como ela estava, né? O que ela estava sentindo, onde doía, o que estava acontecendo. Então eu já vi que ele já estava entendendo do processo, né? E fomos para o hospital. E nos encontramos lá, e aí subimos, ela já estava na fase ativa do trabalho de parto, e aí em um certo momento ele falou, olha, eu vou descer, vou para o carro. E eu falei, tudo bem, né, era esse nosso combinado, ele ficaria se ele se sentisse à vontade. E eu falei, não, qualquer coisa a gente te aciona, enfim. E por uma orientação divina, talvez a gente precisou de uma coisa que estava com ele, de uma carteirinha do plano, enfim, e precisei chamar. E ele subiu de novo. E aí eu vi que ele começou a prestar mais atenção no que estava acontecendo, a ter um olhar, né, mais cuidadoso para ela. E eu pensei, bom, agora é a hora de inserir ele nesse momento, né? Ele quer viver isso, mas ele tem alguns medos, né? E aí coloquei ele lá onde ela estava já na banheira, e ele ficou na frente dela, de mãos dadas, enfim, e a mulher dele pariu. E ele assistiu aquela cena, né? E aí eu me emocionei lá no fundo, pensando, uau, deu certo, né? Ele queria viver isso também. Mas ele tinha muito medo, mas ele conseguiu superar o medo dele, assim como as mulheres que também vão para o parto com medo, mas conseguem superar, ele também conseguiu. E aí, depois disso, eu percebi que ele teve uma virada de chave, assim, tanto é que os feedbacks que ele me deu depois, ele não podia ter um casal de amigos grávidos que ele pedia para falar comigo, que ele falava, tu tem que ter parto, tua mulher tem que ter parto, tu tem que assistir, porque foi muito legal. E, inclusive, eu percebi isso na paternidade dele, assim, a mulher, eles tinham um filho menino, e agora, né, e nessa ocasião, pariram uma menina, e eu vejo ele muito participativo, cuidando dessa menina, como deve ser, né, não aquele pai que assiste de fora, né. E eu tenho certeza plena de que o que eles viveram ali naquele dia do parto contribuiu, né, para a paternidade dele ser realmente ativa a partir daquele evento, né? Com certeza. Acontece, né? Eu acho que um dos maiores medos, e era o que eu ouvia também no CO, e se eu desmaiar? Sim. E se eu passar mal, né? Isso acontece hoje? Já aconteceu contigo? Eu já vi um pai desmaiando até hoje, assim, de todos os que eu acompanhei, mas não foi na hora do nascimento. Um pouquinho antes de o bebê nascer, a gente desliga o ar, né, para a temperatura ficar ambiente. E ele ficou muito perto do berço aquecido, né? E ele estava naquela tensão realmente. E aí ele estava há muito tempo sem comer, enfim, foi uma soma de fatores.
E aí ele falou, gente, eu não tô bem e tal, mas não tinha a ver com sangue, não tinha a ver, né? Foi... Que é o grande medo, né? Isso. E também logo voltou e conseguiu ver o filho dele nascer. E aí, tu me fez lembrar de uma outra história que eu vou tentar ser sucinta, que faz pouquíssimo tempo, assim, de um casal que eu acompanhei, e ele faz provas ele é triatleta, faz aquelas provas de Ironman e tal. E aí, quando eles chegaram no consultório, na minha primeira consulta, ele falou, Lu, quando eu passo por uma situação de muito estresse, em algumas provas, por exemplo, eu desmaiei. Então, eu tenho medo de que isso aconteça no parto. Eu quero muito participar, mas eu não sei se eu vou conseguir, né? E o que tu pode me dizer? Enfim, e aí eu contei, né, todos os casos que a gente acompanha e ele falou, não, mas vamos tentar, né? Vamos lá. E a mulher dele entrou em trabalho de parto, nós fomos para o hospital e assim, meu Deus, em nenhum momento assim passou, nem pela cabeça dele e nem pela minha de que ele não estivesse bem. E foi um trabalho de parto tão lindo, os dois tão conectados, e a gente fala depois que foi a maratona da vida deles, né? Porque ela também faz umas provas e tal. Mas ele falou, Lu, era completamente diferente daquilo que eu imaginava, assim. Ele estava tão inserido no processo, eles eram um só, assim, o tempo todo, sabe? Ela ficava de pé e se movimentava, e ele se movimentava junto, e ela foi pro chuveiro e ele foi junto. Então, assim, ele estava ali no processo, ele não conseguia nem ser uma pessoa que estava assistindo o que estava acontecendo, né? E pariram. Acho que as experiências é porque as pessoas vêm de fora, elas têm aquela visão, mas quando é o teu filho, é a tua esposa... quando tu está vivendo aquilo ali, né, com toda a intensidade, com todas as emoções que realmente envolvem, sei lá, acho que o corpo nem atina de desmaiar. Né? Deixa. O programa Estação Saúde vai para mais um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fique ligadinho com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a importância da participação paterna e na maternidade. E nós vamos começar esse bloco mostrando algumas fotos aí. Preparem o coração, fotos muito emocionantes. Para quem já passou por esse processo sabe, não tem como a gente não lembrar, não vivenciar um pouquinho de novo quando a gente vê. Mas para mostrar também o quanto é um processo, né? Eu sempre digo, eu comparo o parto ao processo da borboleta. Você não vê uma borboleta linda, maravilhosa, né, na hora lá que ela está dentro de um casulo, mas tem um processo para isso. É óbvio que o parto humanizado, ele é a mãe escolher a forma como ela quer que seu filho venha. Esse conceito ele é um pouco distorcido do que as pessoas conhecem. Muita gente acha que parto humanizado é ter na água, é ter em casa, né, e não é nada disso. Na verdade, é a mãe ter a possibilidade de fazer a sua escolha, que nós sabemos que muitas não têm. Então, vamos ver um pouquinho, enquanto isso, né, nós vamos conversando aí com vocês sobre o pós-parto, que acho que é algo que a gente não falou ainda, né, Lu? Queres comentar um pouquinho das fotos? Pode ser. Eu gosto de mostrar essas fotos e elas, né, a gente tem autorização dos casais para mostrar justamente a participação ativa do pai aqui no parto, né? Às vezes as pessoas têm uma ideia de que, não vou querer uma doula porque ela vai tomar o lugar do meu marido, do meu acompanhante, e muito pelo contrário, né? O meu papel está em incentivar que esse casal viva esse momento assim, né? Juntos, né? E eu estou ali, né? Eu estou ali por trás da câmera, eu estou ali, em algumas fotos eu até apareço, mas o meu papel não é aparecer, o meu papel é dar segurança para esse casal, para que o que eles estão vivendo tá tudo certo, né? Essa é a maior coisa, quando as pessoas me procuram, eu pergunto, né? O que eles buscam na doula. E é segurança, é ter alguém comigo todo o processo, né? Tanto da gestação quanto na hora do parto, aquela pessoa que vai me dizer, não, tá tudo bem, isso é normal, né? Mas quem tá lá do lado segurando a mão, massageando, normalmente são os acompanhantes, os maridos, né? E isso a gente aprende nos encontros, né? E eu costumo dizer que no pós-parto, o pai ele tem um papel de guardião, né? De guardião do ambiente, de guardião da casa, né? Aquela pessoa que vai todo o tempo estar preocupado com aquela mulher, levando água, né? Que a amamentada dá muita sede, alimentando essa mulher se for preciso, né? Talvez não de dar comida na boca, mas se preciso for também,
mas de estar preocupado com que tenha algo pronto para ela comer todos os dias, principalmente nos primeiros dias, né, que são mais desafiadores. Ele é a pessoa que dá o suporte para essa mulher e a segurança para ela viver o puerpério de forma mais leve. E o que eu percebo é que mulheres, né, puérperas já no caso, que já pariram seus filhos, que têm um pai presente, elas conseguem ter um puerpério muito mais leve, né? As coisas fluem, a amamentação flui muito melhor, a conexão dela com o bebê flui muito mais, né? E a própria conexão do casal, assim, né? Porque a maioria dos homens tem essa preocupação, né? Do quanto tempo vai durar o puerpério, quanto vamos voltar a ter relações sexuais. E aí eu costumo dizer, a gente até aborda pouco isso nos nossos encontros, mas eu costumo dizer que quanto melhor você cuidar da sua mulher nesse período, mais rápido as coisas vão voltar ao normal, que, né, eu digo que nunca mais é normal, né? É diferente, vai ser diferente. E então, né, se eu puder deixar uma dica aí para os pais e para as mulheres que estão gestando, insiram seus maridos no processo. E maridos se envolvam, vivam com presença plena, né? Vou participar do parto, vou e participo mesmo ativamente, sem ficar com o celular na mão o tempo inteiro, assistindo vídeos aleatórios, enfim, porque aquela mulher precisa de você ali, né? Precisa da sua presença. E aquilo que acontece no parto é uma amostrinha do que está por vir, né? Então, se o pai é presente ali, muito provavelmente a paternidade dele vai ser ativa e vai ser junto com essa mulher. São papéis que a gente tem que entender que não há competição, não há um que faz mais ou outro que faz menos. A amamentação, ela exige muito da mulher, então, de uma certa forma, o homem se sente um pouco, né, tipo, é só ela que amamenta, eu não tenho o que fazer. Não, você tem, né? Tem louça para lavar, tem, enfim, inúmeras coisas que... mas eu nunca fiz isso antes. É o que eu ouço, né, de alguns amigos que eu acompanho. E eu sempre falo, tá aí a oportunidade para tu começar a fazer, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que têm uma rede de apoio muito boa, né? Que às vezes vem a mãe, vem a sogra. Que bom, né? Se você tem esse privilégio, mas nem todo mundo tem. Tem gente que os pais já se foram ou não são perto. Tem gente que faz a escolha de não querer, né? Que eu sempre digo também que é outra coisa importante a gente entender que a gente precisa mais das pessoas do que a gente pode imaginar. Eu fiz essa burra escolha, e falo mesmo, foi uma burra escolha no primeiro filho de não querer ajuda de ninguém. É meu filho, eu vou saber, nananã, sou enfermeira. E paguei um preço bem alto por isso, porque a gente adoece falando da nossa saúde mental e emocional. Então, no segundo, né, às vezes eu sempre digo, tu tem que ter mais filho, né, para tu aprender a ser ladina, como diz meu avô. Então, às vezes tu realmente precisa ter mais para tu poder entender a importância das pessoas. Mas não quero ouvir palpites, é algo que, né, às vezes os homens falam e as mulheres também. E eu sempre digo, olha, tem hora que a gente tem que deixar entrar por um lado, sair pelo outro, tá tudo certo, porque é pro teu bem, acredite, né? Lu, muito obrigada. Quero deixar esses últimos 2 minutos para quem está grávida ou pretende engravidar, né? Eu não sei se existe uma consulta antes de estar grávida, por exemplo, para ter esclarecimentos, né? Eu acho que quanto mais informação a gente tem, mais seguro a gente fica para vivenciar qualquer processo. Fique à vontade. Então, eu faço os atendimentos com os casais normalmente gestantes, mas também eu tenho uma consulta que eu falo que é de apresentação, onde eu explico como funciona meu trabalho, valores, etc. E ele pode ser feito com qualquer pessoa. Já, inclusive, recebi mulheres que falaram, Lu, quero engravidar daqui a um tempo, mas quero saber como funciona. Então, recebo elas e a gente conversa, tem um bate-papo muito legal, inclusive. E aí, dentro do processo de estou grávida, né, nós fazemos encontros nos preparando para o parto, né, para essa jornada que está por vir, mais especificamente o parto, mas a gente fala de tudo, né? Maternidade, enfim. E aí agora, aproveitando o momento e também falando bem especificamente da preparação do acompanhante para o parto, eu e a Evelyn, que é uma outra doula, que é parceira minha, nós percebemos a necessidade de levar isso para mais pessoas, porque a gente tem um número limite de gestantes que a gente atende por mês, não consegue abraçar o mundo todo. Mas a gente
pensou que poderia preparar os acompanhantes para aqueles casais que vão para o parto sem a doula, né? E aí a gente começou a fazer um workshop, né, que a gente chama de Florescer para o Nascer, e a gente fez nesse ano 2 edições, e agora a gente está se preparando para a próxima edição no ano que vem, porque a gente sabe que dezembro é um mês que é bem tumultuado, as pessoas têm muitos compromissos, mas ele já está praticamente pronto para a segunda semana de janeiro. Que legal. Então, assim que a gente tiver data certinho, eu posso, né, divulgar, a Gabi compartilhar. E também no meu Instagram tem uma lista de espera para, se você se interessa, quer participar, pode deixar seu nome lá e a gente vai contactar você para poder participar desse evento. Agradeço também o convite, enfim, deu certo, né? Mas como tu disse, hoje a gente falou específico sobre o acompanhante, mas a gente tem assunto para falar aí, vários programas, e me chama que eu venho de novo. Com certeza. O programa Estação Saúde hoje encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.